Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 14ª rodada do Brasileirão da Série B. Muitas coisas já são verdade. Aquelas mentiras de início de campeonato, será que é isso mesmo, que não é? Já estão indo pelo caminho. Agora já está ficando verdade. Não uma verdade absoluta, porque o campeonato ainda é muito longo. Mas algumas coisas já estão ficando bem definidas, tanto a princípio com quem briga lá em cima, como para quem briga lá embaixo. Então, terminado a 14ª rodada, com muitas alterações na tabela, muitas. Tivemos muito sobe e desce. O elevador trabalhou uma barbaridade nessa 14ª rodada. E é sobre isso que a gente vai falar, fazer um resumo da 14ª rodada, falar aqui os resultados, falar da classificação e alguns comentários pertinentes à rodada. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do Clube de Membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então, e aqui rapidinho, falar 3 coisas rápidas. Primeiro, aqui na descrição desse vídeo tem um link, na primeira linha. Esse link é do pessoal do Zone Play, tá? Por onde eu assisto todos os jogos, filmes, minisséries, documentários, shows, em alta definição e sem travar. Funciona para mim, estou indicando para vocês. Beleza? Segundo detalhe, se você faz parte de qualquer grupo do canal Resenha com Magalhães, você tem um desconto no Zone Play. Então clica aí no seu grupo do WhatsApp, onde está escrito Zone Play, e pergunta qual é a promoção. E outra, amigo torcedor que acompanha o canal Resenha com Magalhães, gosta, vê aí se você é inscrito. Se você não for inscrito, inscreva-se, é de graça. É de graça, rapidinho, é só clicar, se inscreveu. Mais da metade da galera que assiste e curte não é inscrito. Pô, de graça, dá essa força aí e se inscreve aqui no canal Resenha com Magalhães, beleza? Então vamos lá, cara. Vamos lá para a gente falar sobre essa 14ª rodada do Brasileirão Série B 2023. Vamos aqui começar logo com a classificação. Como é que terminou a classificação? A classificação teve um sobe e desce monstruoso. Bom, os 4 primeiros continuam sendo os 4 primeiros. Os 4 primeiros continuam sendo os mesmos. Só que não na classificação. A 13ª rodada, se eu não estiver enganado, terminou com Novo Horizontino na primeira colocação, Sport segundo, acho que Vila Nova terceiro e Vitória quarto. Acho que era isso que estava. Novo Horizontino, Sport, Vila e Vitória. Esses eram os 4 primeiros. Eles continuam nas 4 primeiras posições. Só que o Novo Horizontino, que era o primeiro, agora é o segundo. O Vila Nova, que era o terceiro, agora é o primeiro. O Vitória, que era o quarto, é o terceiro. E o Sport, que era o segundo, é o quarto. Ou seja, os 4 mudaram de posição. Então, primeiro colocado na 14ª colocação é o Vila Nova com 30 pontos. Segundo colocado é o Novo Horizontino com 29 pontos. O Vitória é o terceiro com 28. E o Sport Recife é o quarto também com 28. Quinta colocação também mudou. O quinto colocado era o Mirassol. O quinto colocado agora é o Criciúma.
O Criciúma é o 5º colocado com 27 pontos. O Mirassol é o 6º com 25. O 7º é o Guarani. Só que o Guarani, se não tiver enganado, o Guarani era o 9º ou 10º. O Guarani agora é o 7º. O Juventude, que também estava mais atrás, era o 11º, se não tiver enganado. O Juventude agora é o 8º. O Ceará, que era o 7º, é o 9º. Inclusive o Ceará trocou de treinador. Sai o Barroca e chega o Guto Ferreira. Na verdade, eu não sei nem se o Barroca saiu, porque eu não sei se o Barroca chegou. E o Guto Ferreira, eu não sei se o Guto Ferreira chegou, porque o Guto Ferreira acho que nunca saiu. Tá? Então, o Ceará, por causa desse resultado que teve, de empate, troca de treinador. Aí na 10ª colocação, o Botafogo, que estava mais embaixo, dá uma subida. O Atlético Goianiense, que era o 8º, cai para o 11º. Ou seja, a primeira parte da tabela, a primeira página da tabela, mudou geral. Todo mundo mudou. Não tem ninguém dos 10 primeiros que estão na mesma posição que estavam na 13ª rodada. Todo mundo mudou. Aí, então vamos lá. O 5º, Criciúma, 6º, Mirassol, 7º, Guarani, 8º, Juventude, 9º, Ceará, 10º, Botafogo. O 11º é o Atlético Goianiense, agora também mudou de posição. O 12º é o Sampaio Correia, que eu acho que não mudou de posição. O Ituano, 13º, que não mudou de posição. 14º, CRB, que também não mudou de posição. 15º é a Ponte Preta, que eu acho que mudou de posição, porque desses que estão embaixo é o único que venceu. Porque, olha, até o Botafogo, que é o 10º lugar, a galera ganhou. Do 11º para baixo, só um time venceu, que foi a Ponte Preta. Do 11º para baixo, só um time venceu. Olha só. Atlético Goianiense empatou. Vamos ver quantos perderam. Sampaio Correia perdeu, Ituano perdeu, CRB perdeu, Londrina perdeu, Tombense perdeu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times perderam. Atlético Goianiense empatou, Chapecoense empatou, Avaí empatou e ABC empatou. 4 empataram e apenas uma vitória. Então, a tendência aqui é que apenas, se não estiver enganado, a Ponte Preta mudou de posição. Por quê? A Ponte Preta tinha 12 pontos. 12 pontos quando começou a rodada. Estava fora da zona de abaixamento. Deve ter mudado de posição. Devia ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento, alguma coisa assim. Tá agora com 15 pontos. Deu uma subida ali, abriu 4 pontos em relação ao primeiro time da zona de rebaixamento. Então, o CRB é o 14º com 15, a Ponte Preta é o 15º com 15, Chapecoense é o 16º com 12, Londrina na zona de rebaixamento é o 17º com 11, Avaí é o 18º com 11, Tombense é o 19º com 9 e o ABC é o último colocado com 7. Ou seja, uma dança das cadeiras monstruosa. O elevador trabalhou uma barbaridade nesta 14ª rodada. Então vamos lá para os resultados. Bom, Chapecoense 1, Sport 1. Na minha opinião, o Sport era favorito, né? Na minha opinião, o Sport era favorito para vencer esse jogo. Aí você pega aqui os números. Pelos números, o Sport não fez também por onde ganhar o jogo. O Sport deu 2 chutes em direção ao gol. A maior posse de bola foi da Chapecoense. A Chapecoense chutou o dobro de vezes do que o Sport. Então, cara, apesar que para mim o Sport foi favorito, mas pelo que se desenhou aqui no jogo e nos números, a Chapecoense me parece ter sido melhor do que o Sport. Lógico, o Sport abre o placar no primeiro tempo com 40 minutos. Depois, a Chapecoense tem que ir para cima. Tomou o gol no final do primeiro tempo, a Chapecoense teve que ir para cima. Então, teve mais posse de bola. Pelos números aqui, o Sport até contra-atacou pouco,
deve ter tomado pressão e nessa pressão tomou o gol. Então, pelos números aqui, sinceramente, não acho que foi injusto esse empate Chapecoense e Sport 1-1. Criciúma 2, CRB 1. Você pega os números aqui, os gols. Viseu, Felipe Viseu, que a gente conhece muito aqui no Rio, abriu o placar aos 12 minutos. Fabinho jogou, acho que é o Fabinho que jogou no Ceará. Ainda no primeiro tempo faz 2-0 e no final do segundo tempo o CRB desconta com 2-1. Aí você pega aqui os números, CRB com mais posse de bola, porém mais chutes ao gol do Criciúma. Então o Criciúma faz 1-0, CRB deve ter ido para cima, deve ter tomado contra-ataque, tentou dar um sufoco, tomou o segundo gol, foi para cima, tentou ficar mais com a bola, tentou criar para tirar a diferença e o Criciúma se defendeu um pouco mais e garantiu o resultado. Mas diante do que a gente está acostumado, né, a ver e também diante da classificação na tabela dos times, não é injusto falar que o Criciúma, como eu disse, era o favorito e acabou vencendo. Então, placar normal, Criciúma 2, CRB 1. Vila Nova 1, Tombense 0. Placar esse que dá liderança ao Vila Nova. Vila Nova fez o gol nos acréscimos do segundo tempo. O Tombense jogou a partida inteira com um jogador a menos. Bruno Silva, é o velho e bom Bruno Silva? Deve ser ele mesmo. Bom, com 5 minutos de jogo, o Tombense me tem um jogador expulso. Porra, eu tinha até que ter visto a expulsão. O cara ser expulso com 5 minutos de jogo, puta que o pariu, irmão. 5 minutos de jogo ser expulso, cara. Porra, é de broxar, parceiro. O Tombense, que já não vive um grande momento, tem um jogador expulso com 5 minutos. A partir daí, o Tombense tenta jogar o tempo inteiro para garantir o 0-0. Por pouco não consegue, porque o gol sai nos acréscimos do segundo tempo. Você pega aí, é um bombardeio de chute do Vila Nova, né? 29 chutes, quase 70% de posse de bola, mas era normal. O Vila Nova já era favorito, com um a mais, batalhou e no final do jogo conseguiu aí 1-0, que lhe dá a liderança do jogo. Então, isso aí foi um jogo basicamente de ataque contra a defesa, que quase que a defesa leva vantagem e consegue o 0-0. Então, o gol saiu do Guilherme Parede nos acréscimos, aos 46, 47 do segundo tempo. Rapaz, tomou um cartão vermelho com 5 minutos de jogo. Puta que pariu, é lástima. Novo Horizontino 0, Botafogo 1. Surpreendente. Novo Horizontino era o líder do campeonato e o Botafogo era o 11º, 12º colocado, se eu não estiver enganado. Acho que 11º, se eu não estiver enganado, por aí. Botafogo tinha 4 jogos que não ganhava de ninguém. Botafogo fez 11 gols, tomou 17. Favorito, óbvio, era o Novo Horizontino. Mas não foi isso que aconteceu. Deu Botafogo fora de casa. Botafogo fez um gol no primeiro tempo, aos 37 minutos. Mas é aquilo, né? Quantos chutes o Botafogo deu? 2. Quantos chutes Novo Horizontino deu em direção ao gol? 8. Total de chutes, 20 do Novo Horizontino. Do Botafogo, 7. Posse de bola, quase 80% do Novo Horizontino. Foi um ataque contra a defesa. Foi um ataque contra a defesa com alguns contra-ataques, com uma certa saída de bola. E nesse caso a defesa levou vantagem. No caso do jogo Vila Nova com Tombense, a defesa estava quase levando vantagem e o Vila Nova conseguiu reverter. No caso de Novo Horizontino e o Botafogo não. A defesa acabou levando vantagem. O ataque faz o gol, mete o gol com 37 minutos e depois se defende o tempo inteiro, né? É o que mostra aqui. Só para você ter ideia de como foi ataque contra a defesa, precisão de passes. Cara, eu não me lembro de ter visto um time
com a precisão de passes tão baixas nos últimos tempos. A cada 10 toques na bola, a cada 10 passes, para você ter um futebol que flui, você tem que acertar 8. Ou seja, de cada 10 acertar 8, 80%. O Botafogo não acertou 50% dos passes. A cada 10 passes ele errava 5. Errava 5. Então nem conseguia sair jogando, porque o erro de passes foi uma barbaridade. Eu não me lembro de ter visto um número tão baixo assim. Deve ter faltado, e com certeza faltou, capricho, pontaria ao Novo Horizontino para pelo menos empatar o jogo. Então, um placar surpreendente, até pelos números que a gente tem aqui do jogo. Então, uma grande vitória do Botafogo. Grande vitória mesmo, mas faltou pontaria aí, faltou capricho ao Novo Horizontino, porque os números são todos favoráveis. Mas futebol é bola na rede. Diferentemente do que o Parreira falou, que gol era apenas um detalhe, né? Tivemos treinadores de seleção brasileira que falou que gol era um detalhe. O gol não é um detalhe. O gol é o ponto primordial. É ele que dá a vitória ou a derrota. E nesse caso, o gol deu a vitória. Rapaz, deixa eu ficar com essa porra desse óculos na cara, que eu odeio óculos, cara, mas eu tenho que ficar. ABC 1, Atlético Goianiense também 1. O Atlético Goianiense, para mim, é uma grande de uma decepção. Uma grande de uma decepção. E o ABC, eu esperava mais o ABC do meu amigo Diego, lá de Currais Novos, Rio Grande do Norte, interior do Rio Grande do Norte. Tivemos aí 2 jogadores expulsos, um de cada lado, né? Um do lado do Atlético Goianiense, outro lado do ABC. O ABC, por pouco não ganha o jogo. Por pouco o ABC não ganha o jogo. O Tony Anderson faz um gol de pênalti aos 30 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, deixando o ABC 1-0. Depois, o Atlético Goianiense tem um jogador expulso. Não, na verdade, o Atlético Goianiense tem um jogador expulso, tem o pênalti, o ABC faz um gol, fica com um jogador a mais. Nos acréscimos, o ABC tem um jogador expulso. E com 100 minutos de jogo do segundo tempo, o Atlético Goianiense empata. Por pouco, mas por muito pouco, não vem a vitória do ABC. Você pega os números, são muito parelhos, né? Chutes, posse de bola, é tudo muito parelho. Mas, cara, infelizmente eu não vi o jogo. Eu queria entender por que foi dado 14 minutos de acréscimo. Deve ter acontecido alguma coisa, infelizmente eu não vi o jogo, mas deve ter acontecido alguma coisa. Ou tumulto por causa das 2 expulsões, né? Por causa das 2 expulsões, lance do pênalti, deve ter sido tudo por causa disso. Placar de 1-1, ruim para os dois. Ruim para os dois, e por pouco o ABC não consegue a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Se conseguisse, ia ficar ali com 9 pontos, já ia encostando tão bem, né? Já diminuiria em relação à Chapecoense. Mas não deu para o ABC, placar de 1-1. Diante do que os times vêm apresentando, muito normal. Ceará 0, Avaí 0. Jogo que eu vi parte do jogo. Placar ruim para o Ceará, ruim para o Avaí. O Avaí está lá na zona de rebaixamento, com 11 pontos. Os 3 últimos jogos, 3 empates. E o Ceará cai da 7ª colocação para a 9ª e sai o treinador Barroca. Tem um vídeo falando sobre a saída do Barroca e a chegada do Guto Pereira para tentar colocar o Ceará nos trilhos e colocar o Ceará onde eu acho que o Ceará deveria estar, que era brigando pelo acesso. Placar de 0-0. Ruim para os dois, mas pior para o Ceará que jogou em casa. Pior para o Ceará que jogou em casa. Mas é um resultado também que eu não esperava. Eu esperava uma vitória do Ceará. Então me chamou a atenção. Ceará 0, Avaí 0.
Londrina 1, Juventude 2. Londrina 1, Juventude 2. Você pega os números aqui, número de chutes muito parelhos, posse de bola muito parelho, erros de passe também muito parelho, ou seja, um jogo bem equilibrado, né? Número de faltas também parelho, escanteios, cartões amarelos, ou seja, um jogo bem equilibrado, onde o Londrina faz o gol no primeiro tempo, vira a partida para o segundo tempo no primeiro tempo, e em 2 minutos toma virada. Toma um gol com 21 minutos, com 21 não, com 21, com 21 minutos de jogo, toma um empate e com 23 toma virada. Ou seja, em 2 minutos, o Juventude virou o jogo. Gol 21 e 23, sacramentou a vitória do Juventude. O placar, para mim, dentro de uma normalidade. Você pega a classificação aqui, o Juventude é o 8º, o Londrina é o 17º. Se tivesse vencido, estaria com 14 pontos, estaria fora da zona de abaixamento. Perder em casa é muito ruim, isso. Muito pior para o Londrina. A Juventude consegue uma grande vitória e está lá na 8ª colocação, com 21 pontos, a 7 pontos da zona de classificação para a Série A. Não vejo Juventude brigando por classificação, mas futebol é muito dinâmico, tudo pode mudar. Mas uma vitória dentro, para mim, de uma normalidade, não vejo nada demais. Vitória 2, Sampaio Corrêa 1. Tem o vídeo desse jogo aqui no canal. Uma vitória justa, de virada, merecida. Seria injusto se o Vitória não ganhasse. O Sampaio Corrêa deu 2 chutes ao total no jogo. 2 chutes. O gol e mais um. Só. O jogo inteiro. Foi basicamente um ataque contra a defesa. Então, irmão, muito justa a vitória do Vitória. Nessa situação, colocando o Vitória ali na 3ª colocação da Série B. Justo, muito justo, essa vitória rubro-negra contra o Sampaio Corrêa. Ituano 0, Ponte Preta 1, jogo entre paulistas. Paulo Baia fez no segundo tempo, no final do segundo tempo, 1-0. Você pega os números aqui. Os números são posse de bola favorável ao Ituano, chutes em direção ao gol igual, chutes ao total um pouco melhor no Ituano, erros de passes, muitos erros de passe no jogo. Cara, é difícil você ter um jogo com mínimo de qualidade, com a quantidade de erros de passe que a gente tem na Série B. Aí diz, Série B é a qualidade inferior. É justamente por causa disso. Porque se erra muito passe, dificilmente você vê um time acima de 80% no passe. Aí fica difícil o jogo, né? Então, cara, você olhando os números aqui, o jogo foi equilibrado, talvez até um pouco melhor Ituano, mas vale quem coloca a bola para dentro. E foi a Ponte Preta que fez isso, fez 1-0. Grande resultado para a Ponte Preta, colocando a Ponte Preta, nesse momento, na 15ª colocação, com 12 pontos. O Ituano parado ali na 13ª colocação, com 15 pontos. Se tivesse vencido o Ituano, ia 18, estaria ali na frente do Sampaio Corrêa na 12ª colocação. E para fechar a rodada, tivemos o Guarani voltando a se recuperar, voltando a colar do pelotão de cima. Guarani 2, Mirassol 1, um grande resultado contra um adversário direto, porque o Mirassol é o 6º colocado, agora o Guarani é o 7º. A diferença de 3 pontos. Então, um resultado muito bom para o Guarani, que o coloca de novo ali na briga. O Guarani teve um jogador expulso no final, né, do segundo tempo. O Guarani abre o placar no primeiro tempo com Bruno José, toma empate no segundo tempo, com 5 minutos do segundo tempo, o Mirassol empata, e no final do segundo tempo, Bruno Mendes faz o segundo, e na sequência tem uma expulsão, mas conseguiu segurar o placar, o Guarani. Você pega o número de chute muito baixo,
chutes 4 do Guarani e 2 do Mirassol. Maior posse de bola do Mirassol, porque o Guarani faz o gol, provavelmente recua, a bola fica com o Mirassol tenta, mas pelo pouco chutes em direção ao gol, o Guarani deve ter se defendido bem, mas mesmo assim toma um gol de empate, no final consegue ali fazer o segundo. Mas você pega o número de passes, Guarani, menos de 80% de passes. Mirassol não, até que acertou bem. Mirassol acertou 85%. Mas acabou ganhando o time que errou mais passes, o time que teve menos posse de bola, mas o time que chutou mais em direção ao gol. Então, como eu digo, jogar com a bola no pé é importante. Mas é importante você também chutar. E apesar de não ter ficado muito com a posse de bola, quem chutou mais foi o Guarani e acabou vencendo. Placar muito bom, muito bom, muito bom para o Guarani. Para mim, surpresa da rodada, surpresa positiva. Surpresa positiva, deixa eu dar uma olhada aqui. Surpresa positiva. Surpresa positiva o Guarani. A vitória do Guarani em cima do Mirassol é uma surpresa positiva. Surpresa negativa. Surpresa negativa. A derrota do Novo Horizontino em casa para o Botafogo é negativo, para se chamar a atenção. Também coloca a vitória, né, do rubro-negro baiano de virada em cima do Sampaio Corrêa em casa. Também coloco positivo. E negativo, também coloco o Atlético Goianiense, que está me decepcionando muito. Negativo também o Ceará empatando em casa com o Avaí. Então tivemos alguns pontos negativos, Novo Horizontino, Atlético Goianiense, Ceará. E o ponto positivo ali, o Guarani e o Vitória. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!